Quais aspectos efetivamente impactam na aprendizagem dos nossos estudantes e como isso tem sido revelado por meio das avaliações externas? Eu sou o professor Giovanni Batista e esta é a minha biblioteca. Para responder essa questão, eu vou discutir com vocês este livro, que se chama País Mal Educado, porque se aprende tão pouco nas escolas brasileiras, do Daniel Barros. Esse é um livro bastante interessante e que nos provoca a pensar sobre algumas situações. Inicialmente, o autor traz dados, o livro é resultado de pesquisas feitas em diferentes regiões do Brasil, mostrando sobretudo o cenário bastante desafiador, vou colocar assim, quando se diz, no que diz respeito, primeiro, ao acesso e permanência dos estudantes. O autor discute justamente esse aspecto de que hoje nós não temos um grande problema em relação ao acesso nas séries iniciais, mas o nosso problema está na terminalidade. Né? Cerca de 40% dos estudantes que ingressam no ensino fundamental 1 não terminam o ensino médio. Então há um grande elemento de evasão. E nesse processo ele discute várias situações, desde a política pública quanto do trabalho realizado em sala de aula. E eu queria ressaltar sobre essa questão do trabalho, que ele destaca em sala de aula. Ele mostra, traz alguns elementos indicando que a estrutura física é algo que impacta sim, mas não é algo determinante. Sobretudo, o que ele indica por meio das pesquisas é que o trabalho do professor em sala de aula é aquele elemento que acaba muitas vezes gerando um impacto maior na aprendizagem dos alunos. E em cima disso, ele traz justamente a dificuldade que nós, professores, muitas vezes temos em relação ao que ensinar e o como. E ele discute justamente isso. Muitas vezes o professor se preocupa com o que, se eu ensino este conteúdo, se eu ensino aquele, dentro de uma gama de possibilidades que eu tenho, às vezes o professor fica nessa dificuldade. Com a base, isso até direcionou um pouco mais, mas ele traz essa ideia. E ele reforça justamente a importância do professor não se preocupar tanto com o que, mas focar sobretudo no como, no desenvolvimento de estratégias, na busca de possibilidades que melhor direcione o processo de ensino e aprendizagem em sala de aula. Daí a importância do você diretor, você pedagogo, estar junto com esse professor, auxiliando, não em relação ao que o conteúdo ele é dado, mas em relação ao como. Quais as melhores estratégias a serem utilizadas no processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. O autor traz também um outro elemento que, na perspectiva dele, pode avançar em relação à melhora da aprendizagem, que é a educação em tempo integral. Ele diz justamente que é mais do que você ter um tempo a mais na escola, mas a ideia da educação integral como uma possibilidade do estudante ver o conteúdo de diferentes formas, de ampliar outras possibilidades no trabalho em sala de aula e que tem um potencial grande. Ele defende essa ideia da importância e traz resultados de escolas em tempo integral de diferentes regiões do Brasil que têm dado bons resultados evidenciados, que aí a partir desse local que ele trabalha, o que o livro traz, a partir dos resultados evidenciados nas avaliações externas. O Daniel Barros também discute, quando a gente fala, obviamente, desse papel do diretor, de você ser uma liderança competente, ele fala justamente desse trabalho também integrado. Eu preciso ter um diretor bom, mas eu preciso também ter uma política educacional que caminhe de forma condizente, que tenha clareza em relação ao que se espera, olhando para os resultados de aprendizagens e aí em cima disso poder trabalhar. E ele reforça justamente essa ideia, o quanto um trabalho bem direcionado, ele diz, o quanto a técnica pode vencer a má política. Mas a ideia que ele traz ali é justamente quanto tem um trabalho com clareza, bem direcionado, ele tem um potencial, sim, de levar a melhora nos resultados de aprendizagem das nossas escolas, dos nossos estudantes, que no final das contas é o que conta, A escola está ali, é o nosso papel trabalhar com eles para que os estudantes aprendam cada vez mais, porque essas aprendizagens elas têm um potencial de se tornar oportunidades de vida
para os nossos estudantes. Para finalizar, o autor traz a ideia justamente do trabalho com a inteligência emocional. Então, trazer isso para dentro da sala de aula, pensar dentro desse processo de inteligência emocional, ambientes seguros, ambientes em que os estudantes não se sintam ameaçados. Esse é um fator que leva a não aprendizagem. Se eu estou em um local que eu não me sinto seguro, que eu não me sinto bem, são elementos que tendem a gerar uma não aprendizagem, porque eu vou me preocupar com outras coisas e não com a aprendizagem do conteúdo na condição de um estudante. E ele traz também nesse momento do texto um olhar pontual para a questão de trabalhar também, né, junto com os estudantes, essa questão da frustração, né, do retomar, da resiliência, que é uma palavra que está na moda, é bonito, digamos assim dizer, mas que às vezes executá-la no dia a dia não é tão simples. Então o autor traz essa ideia, que nos provoca a pensar, nos ajuda a ter um olhar bem atento, para que eu possa olhar para a minha prática de sala de aula e criar ali um ambiente seguro, um ambiente que dê uma condição melhor para o estudante aprender dentro das possibilidades que eu tenho, que me é oferecida. Obviamente que para eu falar do estudante, aí eu faço esse complemento a partir da obra do autor, eu também preciso trabalhar isso junto com o professor, né? O professor precisa também ter esse apoio junto do gestor, junto da política pública, para que ele também se sinta apoiado, para que ele também possa lidar com essas frustrações que o processo de ensino-aprendizagem nos apresenta, e a partir disso, né, ter um eterno recomeçar, uma busca, porque a educação passa por isso, né? Não existe uma fórmula mágica, né? Não é teleológico, eu fiz isso e vou chegar à perfeição. Às vezes o que eu fiz hoje deu certo, mas amanhã eu vou ter que retomar por um outro caminho, buscar uma outra alternativa. Dito isso, fica o convite para que você faça a leitura desse livro, possa aprofundar. Tenho certeza que é um livro que tem um potencial grande de contribuir para que você, gestor, você professor, você pedagogo, possa repensar, olhar para a sua prática e buscar novas alternativas. Fica aqui também o convite, né, para que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse material com outras pessoas, que minha intenção justamente é de auxiliar e de contribuir para que a nossa educação avance cada vez mais. Um abraço, até a próxima.